Olá, gente. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os falsos profetas, né? Sobre o cumprimento da palavra. A coisa tá tão séria, que eu tô sentindo um desânimo tão grande. E hoje eu estava falando com Deus, né? Com o Criador, para que Ele renovasse as minhas forças, assim, porque você vai vendo as coisas e não acredita no que você está vendo, né? O inimigo tem trabalhado muito e você não sabe se fica mais impressionada com os falsos profetas, com o que eles fazem, com o que eles falam, ou as pessoas que acreditam e seguem eles. Assim, mas qual é o pior mesmo, né? Porque tem coisa, gente, tem pessoas que são inteligentes e dá para você, se você não tomar cuidado, você acaba caindo na conversa. Mas tem coisas que tá na cara e as pessoas não enxergam, né? Elas têm uma venda nos olhos, elas têm um objetivo que é ficar ouvindo conversa fiada, né? Que elas não querem seguir a palavra de verdade. E aí elas se iludem ou fingem que se iludem, não sei como é que acontece isso. Então eu gostaria de falar para você o seguinte, né? Falar assim é só um desabafo, né? Entre nós, que eu não sou, eu não tenho entendimento para ensinar ninguém. Mas com o meu entendimento, minha pouca sabedoria, eu comecei a ler isso aqui, ó. Minha Bíblia tá bem feia, ó, mas Bíblia que a gente estuda é assim feia mesmo. E eu levei 7 anos para chegar no final. Eu queria entender as coisas e graças a Deus, Deus foi abrindo o meu entendimento. E eu comecei ali de Gênesis e parei em Apocalipse. Eu levei 7 anos. Eu não tinha pressa, eu não quis ler Bíblia para ficar mostrando para todo mundo que eu tinha lido a Bíblia inteira. Eu não tinha tempo, eu não queria bater o recorde, li a Bíblia inteira em 30 dias, em uma semana. Eu queria entender o que está escrito. E mesmo essa Bíblia aqui toda bagunçada, né? A gente sabe que muita coisa foi alterada. Na tradução, a gente, se não tomar cuidado, a gente não entende. Mas mesmo assim, você aprende muito se você tiver boa vontade, interesse e aprender a palavra, tá? Quando você começa a ler a palavra, irmão, você já entende que Deus nunca criou uma religião, tá? E muito menos Yahushua, o filho dele, criou outra. Eles não criaram uma religião. O Eterno começa ali limpando, né? Tem várias etapas na palavra, mas você vê que é uma coisa só. O Eterno ali pega o pessoal, vai limpando, né? Vai instruindo, vai falando ali o que até na alimentação ele mexe. O que você deve comer, o que não deve comer. Ele fala sobre as roupas, né? Quando no templo mesmo. Eu ficava pensando, por que o Eterno disse que não pode misturar os tecidos? Então ele vai limpando ali, vai moldando o povo, vai instruindo, preparando o caminho para a chegada do filho dele lá na frente. Quando o filho dele vem, ele vem para concluir, ele faz parte de tudo aquilo, tá? Aí o véu do templo é rasgado, a gente tem um novo tempo. Muita coisa lá atrás era só para aquele tempo. Por exemplo, a gente não precisa mais fazer sacrifício de animais, porque o filho é o sacrifício, né? Mas a questão da comida, da alimentação continua de pé. Muita coisa continua de pé. E ele não criou uma religião. Nenhuma religião vai te aproximar do Criador. O que te aproxima do Criador seguir aquelas instruções que ele deixou, né? A gente consegue ir através do Filho. Temos também o Espírito do Santo, né? O Rua, que vai nos ensinando e nos levando até ele. Se você depender da religião, de caridade, de você ser muito bonzinho, de você ficar dentro de uma igreja 24 horas por dia, de não faltar nenhum culto, isso aí não te aproxima do Criador. O que nos aproxima do Criador é a obediência. Outra coisa que eu gostaria de falar, eu fico horrorizada, né? As pessoas de hoje em dia, e não só as pessoas de hoje em dia não, gente. O pessoal da antiga também tá do mesmo jeito, né? Aquele povo de antigamente, que não sabe mais o que é presença do Espírito Santo. Você sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa em que você vê mudanças. Antigamente, era assim.
Nesse dia eu estava conversando com a minha mãe sobre uma mulher chamada Marlene. Isso acontecia muito, né? Porque a religião, gente, mesmo assim, toda conturbada, toda bagunçada, mas havia nas pessoas uma sinceridade, uma vontade de conhecer o Criador. Não era aquela coisa do povo ir para a igreja atrás de comer o melhor dessa terra e ouvir conversa que você é a menina dos olhos de Deus e que há de quem tocar em você para inflar o teu ego. Deus não faz isso com ninguém, tá? Você vê que como é o nome do pai do Salomão? Pronto, esqueci. Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e foi isso que Deus falou. Você não vê em nenhum momento Deus dizendo que Davi era a menina dos olhos dele, e que todo mundo tinha inveja de Davi, e que é de quem mexer em Davi, e que Davi é um diamante raro, e que Davi... Você não vê. Os profetas, então, você não vê essas coisas. Que o Eterno não faz isso não, irmão. Eterno não faz isso, não. Essas conversas aí é conversa para boi dormir mesmo. Essa invencionice da mente das pessoas, né? Tem gente que faz porque ela acredita nessas vozes na cabeça dela. E tem aqueles indivíduos que eles sabem que estão mentindo. Isso quem gosta de ouvir essas conversas é narcisista, né? Que infelizmente as igrejas estão cheias de narcisistas e até de psicopatas. Né? Nem todos, tem muita gente que é fiel. Tem muita gente que está lá com interesse para buscar a mesma face do Criador. Ela quer fazer direito. Muitas das vezes, muita coisa ela está fazendo errado. Mas é porque ela acha que está certo, né? Mas a coisa é séria. Então, antigamente, era muito comum a gente ir para a igreja, buscar a presença do Espírito Santo de Deus e se alegrar no Espírito Santo. E o que era que acontecia? A gente chorava, sim, a gente chorava. Mas era um choro, gente, tão diferente de hoje, não é essa emoção. Sabe por que acontece muito a emoção hoje? Por causa das músicas. As músicas, elas já são hoje feitas, que é para mexer com o seu psicológico, tá? As músicas hoje em dia, do que elas falam? Elas falam da gente, né? Porque eu vou vencer, porque eu vou chegar lá do outro lado, porque os meus inimigos, e porque eu. O louvor, a adoração é para o Criador. É aquela música que fala da grandeza dele, que ele é soberano, que ele é santo e que não há quem possa com ele. Eu, nesse momento, eu estou de fora, né? Se você vai cantar o louvor e o louvor fica falando de você, pode ter certeza que você não está adorando, não está louvando, não. Você está louvando a você mesmo. E as músicas hoje em dia, elas são feitas assim, minuciosamente, que é para ir no seu ego, ou então para mexer com as suas emoções, com as suas tristezas. Muitas vezes você está chorando, não é por causa do Espírito Santo, é porque você está triste, é porque você lembrou da luta que a música fez você lembrar, é porque está mexendo, inflando o teu ego, entendeu? Isso é Ra-Satã trabalhando no meio do povo de Deus. Tá bom? Pode ter certeza que é isso. Tem muita coisa da psicologia, né? Uma vez eu vi uma senhorinha, tadinha, eu fiquei com dó. Ela foi numa certa igreja aí, que eu sei, né? Eu não vou falar o nome, mas é uma igreja muito grande. E ela disse que sentia a presença do Espírito Santo. Quando ela entra ali, a igreja é toda preparada, né? Que é para dar aquele conforto. E as pessoas, como elas não sabem o que é o Espírito Santo, aquele conforto da poltrona de cinema, né? O ar-condicionado ali, né? Ligado, a musiquinha de fundo para mexer com o seu emocional. Então, na cabeça delas, aquilo é presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ela não sabe o que é a presença do Espírito Santo, ela não aprendeu. O que é que uma pessoa que tem o Espírito Santo, né? Uma pessoa que você sabe que ela tem o Espírito Santo, principalmente a que você conheceu no passado, né? Era uma pessoa, por exemplo, que falava muito palavrão, era uma pessoa que não tinha controle de si, sabe? Que vivia brigando, era aquela pessoa que não tinha controle, vivia caindo no meio da rua bêbada, né? É a pessoa, é aquela casa destruída, aquele homem que batia na esposa, de repente ele muda. Você vê, ele já não bate mais na esposa, ele não cai bebendo nas ruas. E aquela pessoa que tinha um palavrão, hoje ele tem um falar moderado. Você percebe, isso é ter o Espírito Santo. É mudança de vida, a pessoa muda.
Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, você muda completamente. Tem gente que vai mudando devagar. Tem uma hora que você vê a pessoa e você não reconhece mais, porque ela vira outra pessoa, né? Essa pessoa, ela vai mudando, ela muda tudo. Ela muda comportamento. Se ela gostava de rodinha de fofoca, ela já se afasta da fofoca, que ela não se sente bem mais na fofoquinha. Ela muda a roupa quando ela vai comprar uma roupa, seja homem ou que seja mulher. Ela já não vai comprar mais aquela roupa para exibir o corpo dela, para exibir o corpo dele. Ele vai ver ali disposto, essa roupa não está adequada, não vai ficar bem, porque hoje eu sou uma nova criatura e eu não posso usar determinado tipo de roupa. Às vezes a carne fala um pouco mais alto e a pessoa até compra, mas ela se sente tão mal que ela não consegue usar. Ela não consegue. Isso é a presença do Espírito Santo. Não é para a igreja ficar com a mãozinha para cima, naquele chororô, enrolando a língua o tempo todo. Muita gente vai para a igreja, hoje em dia não tem mudança mais, gente, não tem mudança. As pessoas entram lá e continuam do mesma coisa. O que elas querem ouvir, as musiquinhas da moda, as musiquinhas da moda. Elas querem ouvir que elas são o máximo. Elas querem ouvir que elas são especiais e que Deus ama demais ela e que ninguém pode tocar. É essas coisas que ela quer ouvir. E é verdade, Deus nos ama muito. Mas Deus não fica com essa conversa fiada na cabeça da gente o tempo todo. E quando você quiser saber o que é um profeta, você quer saber o que um profeta faz? Hoje em dia eu já acreditei em existência de profeta hoje. Hoje eu não acredito mais, né? Eu ouvi o Caio Fábio uma vez falando que não existe mais esse negócio de profeta e Deus pode usar alguém como profeta para falar com outra pessoa e pode ser qualquer um. Hoje eu vejo dessa forma, né? Deus pode usar você e entregar uma mensagem para mim, mas não é para ficar inflando o meu ego. Pode ser uma mensagem de conforto que eu estou passando por uma dificuldade. Ele não vai ficar falando comigo hoje, e fala de manhã, e fala de noite, e fala semana que vem, e é uma profetaiada danada, e é mensagem em cima de mensagem. Não, gente, não é essa bagunça. Não é essa bagunça, tá? Mas se você ler essa Bíblia aqui, ó, se você ler a palavra e prestar atenção no que você está lendo, você vai saber o que é que Deus manda um profeta falar. Presta atenção nas mensagens dos profetas de antigamente. Quantas vezes Deus mandava eles inflar ego de ninguém? Vai lá ver para ver se ele fazia. Não, mas é porque naquele tempo era o tempo da lei. Hoje nós estamos no tempo da graça, tá? E os apóstolos? Quando foi que vocês viram os apóstolos inflando o ego de ninguém? Aonde que está a mensagem de Paulo lá inflando o ego? Olha, fulano, porque você é assim? Porque você é a menina dos olhos de Deus? Porque todo mundo tem inveja de você? E quanto você já viu isso? Ele fala sobre a palavra daquela pessoa que é dedicada e fala mais do grupo, né? Mas essas conversas de hoje em dia, irmão, aí você presta atenção na Bíblia, lê o que você está lendo, presta atenção no que você está lendo, pede entendimento ao Criador e compara com hoje, para você ver a diferença e ver que hoje virou bagunça, tá? Então, para de se iludir com esses profetas aí, com esses... É uma pastoraiada, a gente vai lá, Deus deu todos os pré-requisitos lá para fazer o templo, como deveria ser, o tamanho, as roupas dos profetas, era tudo tão bem feito, tão organizado. Hoje todo mundo sai fazendo o que quer aí, todo mundo é pastor, é uma bagunça danada, né? E levando pessoas, milhões de pessoas para o inferno, que hoje não tem mais pregação, virou bagunça. Mas isso é bíblico, né? Todo mundo sabe que é bíblico e cabe a nós se afastar desse tipo de coisa, né? Outra coisa que eu gostaria de falar, vou falar logo tudo num vídeo só, vai ficar longo, mas tudo bem. Quando o apóstolo Paulo... Não vou falar não, já está 14 minutos, tá? Obrigada a você que viu o vídeo até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu vou falar outro assunto no outro.